Vídeo viral de conflito em farmácia expõe um problema estrutural no setor. Esse viralizou essa semana, hein? Esse viralizou. Rapaz. Ainda mais com NR1, enfim, isso deu o que falar. Galera, Vamos lá? Você tá com um vídeo separado pra colocar? Agora. Polêmico, hein? Polêmico. Vamos dar um pouquinho mais de engajamento. Solta aí. Vamos lá, vamos lá. Vou dar o play aqui. Dá o play. Véi, você é um bosta, você é um merda, você é um caralho. É, posso? Você ia um caralho, velho, que você ia. Eu vou te atender, eu sei o nosso dele, eu entendi a situação, a filha dele se acidentou e tudo. É filha dela também, a minha esposa. Eu sei, eu ia atender o senhor na tranquilidade. Ô, velho, na moral, cara. O que você falou pra mim? Procura outra farmácia. Porque você tá se alterando e eu não tenho culpa. Você é um merda, velho. Você não serve pra trabalhar nisso aqui. Ele virou pra mim e falou assim, procura outra farmácia. Eu falei, minha filha tá aqui na frente, o cara tava ouvindo ali, velho. Seu merda, seu bosta. Vale dizer, antes de tudo, que eu tenho que tirar o chapéu para esse balconista, porque ele manteve a calma. Ele foi um gentleman, Ele né? foi um gentleman, porque se fosse qualquer outra pessoa, tinha surtado dentes com o tinham cara. rolado no chão. Mas enfim, muito, muito triste ver esse tipo de situação acontecendo no setor que a gente atua, mas enfim, vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas isso não acontece só em farmácia. Sem dúvida. Quantos isso é casos você já viu? Esse dia eu vi que o cara agrediu a funcionária acho que da Latam, não sei qual que é, de uma companhia aérea, do check-in lá. Na hora do check-in, questão de voo em atraso, o cara agrediu a menina. Quantos casos você já viu de desacato de funcionário em voo? Isso acontece, de certa forma, em todo o setor, não é exclusivo de farmácia, não é exclusivo. Muito triste. Não é, eu acho que eu não vejo dessa forma, Vinícius. Eu vejo de uma forma pragmática de entender o que está acontecendo. Tem que entender se é triste, se não é. Isso não importa. O que importa é o seguinte: tem que analisar o que está acontecendo, né? Eu acho que assim, primeiro quando você pega essa matéria e você vai olhar os comentários, você vê que ela dividiu muito a opinião. Eu acho que, em primeiro lugar, em geral, o que eu vi é as pessoas não apoiando o cliente, né? Então, há uma percepção geral das pessoas que houve realmente um descontrole do camarada. Aqui tem um pouquinho das notícias. Não vi também em nenhum momento... Aí, ó, traz aí, ó. Lá, seu Alecrim Dourado quer atendimento prioritário sem ser público-alvo para tal, porque não pediu para entregar a medicação em casa, né? Então sobe lá, aí mais. Ele mandou procurar outra farmácia, eu mandava tomar naquele lugar especial. Olha isso, olha isso. Ele tava querendo o remédio controlado, era só dar o remédio logo. Vai mais. Quer atendimento rápido, vai para um pronto-socorro. Farmácia não é lugar disso, ainda mais passando na frente de outras pessoas. O atendente foi muito paciente, coitado. Só tem um cara atendendo, né? Então você vê que tem uma crítica geral, pode ir baixando. Não, pode continuar lá nos comentários, Enzo. Pode baixar um pouco mais. Né, do pessoal, pode baixar mais. Olha, pai de Enzo, olha lá, teu filho, Enzo. Ele tá louco, ralou o joelho. Desce mais ali, vamos ver se tem mais ali. Mais um pouco, pode descer mais. Eu quero ver se tem algum de colaborador, né? Pode descer mais. Não estou vendo aqui, mas eu vi bastante comentário de pessoas da empresa que dizem trabalhar lá reclamando de condições de trabalho. Né? Vi bastante comentário. Também vi bastante comentário das pessoas reclamarem da demora de atendimento em farmácia, de fato, como se fosse algo generalizado. Na minha cidade também é assim, aqui também é assim, reclamarem da demora de uma certa forma. E aí, acho que a gente tem que fazer uma análise assim, um pouco geral de tudo para entender um pouco as causas raízes desse efeito, né? Porque ele pode, de fato, se consolidar. Esse dia eu tentei até achar, cara, um vídeo de uma comediante dela brincando com o processo de atendimento do caixa da farmácia. O cara fazia várias perguntas, se ela tinha gostado do atendimento, se ela queria levar um produto a mais,
se ela queria pagar no crédito, queria pagar no débito, queria participar do programa CPS, de benefício. queria participar do programa de benefício, assim vai. E a mulher não, e no final das contas a mulher assim, eu só quero pagar e ir embora, entendeu? É uma realidade. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a gente está falando de mudança de consumidor, né? A gente está falando de mudança de hábito de consumidor. O consumidor tem mais pressa. Isso é um fato, assim. Fato. Né? A percepção que a gente tem é que o consumidor ele está mais apressado. Ele quer ser atendido, de certa forma, com mais agilidade. É óbvio que não dá para atender o tempo todo com agilidade, a gente sabe disso, mas é uma característica do consumidor. Esse cara surtou. Mas eu acho que tinha muita gente que estava ali que estava incomodado, talvez, com a demora e não surtou. Não falou nada. Né? Eu mesmo evito lugares onde eu sei que tem muita gente, que demora muito, que tem muita fila. Eu evito. Né? Quantas pessoas, eventualmente, também não faz o mesmo movimento? Então, talvez tenha muita gente que se incomoda, e eu vi nos comentários de várias postagens, muita gente reclamando né, da demora de atendimento realmente que, eventualmente, existe. Esse é um primeiro ponto. Então, tem uma característica do consumidor que ele quer ser atendido com mais agilidade. Por isso que eu acredito que a ideia dos canais online de venda tem encontrado um pouco de respaldo nessa turma. Que não quer ir até a farmácia exatamente para não perder o tempo de deslocamento, não passar esse estresse, chegar lá, ter que demorar para ser atendido, depois pegar uma fila para pagar. Ele até está disposto a pagar um pouco mais para receber o produto em casa. Eu confesso que eu sou aquela pessoa que sempre vai no caixa de autoatendimento. Eu não gosto de falar com atendente. Se tiver autoatendimento, você vai. Tem gente que não gosta de interagir com o atendente. Olha só, né? A empresa treina o caixa como? Para conversar com você. Exatamente. Para ser empático, e você não quer essa empatia, você entendeu isso? Você entendeu? Cara, eu tive uma experiência no balcão logo que eu me formei em farmácia que foi terrível. Cara, me marcou muito. Eu estudei eu me formei em farmácia, estudei para fazer uma atenção primária ali de atendimento e quis fazer um atendimento, entender tô curioso. O produto, o medicamento que ele ia consumir, orientar com relação ao uso. Quando eu fui tentar fazer esse trabalho, o cara falou, vai menino, me dá esse remédio aí que eu só quero ir embora. Cara, pegou todos os anos de faculdade, cara, jogou pelo ralo. 4 anos estudando. Quando eu queria mostrar o que eu fiz... Olha como eu estudei, olha só. Esse medicamento vou te orientar. Cara, o cara me dá só meu remédio, moleque, dá meu remédio que eu quero ir embora. Eu era novinho, eu tinha 21 anos. A gente... Tomei o feedback. Poxa. Cara, aí você imagina, qual foi a mensagem que passou pra mim? O que eu estudei a vida inteira não serve pra nada. Como que você lidou com isso, Paulo, depois? Eu fiquei muito incomodado. Demais. Fiquei muito incomodado. Inclusive, isso influenciou para eu tomar a decisão depois de ir para a área executiva. Entendeu? Influenciou para eu tomar a decisão de uma coisa que pesou muito para mim, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. É óbvio que talvez tenha sido muito prematuro, porque não é todo mundo assim. Mas a gente precisa entender que todo mundo é assim. Todo mundo é assim, não, que tem gente assim. Quando a gente padroniza um atendimento, a gente trata todo mundo como? Igual. E cada pessoa são diferentes. Nem todo mundo quer... E aí se torna um desafio. De identificar o tipo de cliente. É um desafio, né? Porque a gente... E eu não discordo, né? Eu já vi algumas pessoas falarem que alguns atendimentos de algumas redes de farmácia são muito mecanizados, porque o treinamento é protocolar mesmo. O cara tem um script, ele segue um protocolo, ele vira ali um personagem e ele faz aquilo da melhor... Ele foi treinado para isso. Ele está fazendo o que ele foi treinado. Então, aqui eu acho que tem uma reflexão para fazer aqui exatamente como as equipes estão sendo treinadas para atender. Com protocolo padrão, levando em conta que todos os consumidores querem ser atendidos da mesma forma. Será que é a receita de bolo? Eu, de fato, o atendente ele quer entender o cliente e se comunicar na linguagem dele? Tem cara que... Dependendo, você tem uma forma de entrar no cliente, a forma que ele responde, você já sabe. Sim. Você já percebe que o cara quer pouca interação, ele não quer muita conversa. É a mesma coisa que às vezes você entrar no Uber e o Uber quer ficar conversando com você, você quer botar o fone de ouvido e ficar quieto. Nossa, isso é terrível, eu não gosto. Eu não gosto. Você gosta? Cara, eu não gosto, eu gosto de ficar quieto, eu boto o fone de ouvido e quero ficar quieto. Eu entro e fico quieto. Mas já aconteceu a situação de eu querer conversar. As pessoas têm momento... É difícil fazer o match, mas o que eu era? Não estou trazendo solução também, não. E eu também não estou dizendo que tem, eu só estou dizendo o seguinte: não dá para atender todo mundo igual. E a gente volta naquela máxima que a gente falou agora há pouco sobre
o nível de personalização para onde estão indo produtos e para onde estão indo também atendimento. E talvez a questão do totem, a gente estava discutindo, eu e o Eric, sobre algumas soluções que a gente vai criar na Eden, e a gente já está olhando para isso, entendendo que tem um gargalo de atendimento que pode ser resolvido dando uma certa autonomia, óbvio que tem produto que não dá, mas mesmo aí a gente tem que ver como é que reduz o gargalo do atendimento para poder ajudar. Mas o que a gente está vendo, obviamente, que tem um fator cultural, né? A gente tem uma mudança de hábito de consumidor e uma preferência por agilidade, por conveniência, por uma série de coisas. Sem dúvida. Você tem pessoas mais antigas que gostam, às vezes, de estar lá, de bater papo, também tem. Quando o consumidor chega no balcão para ser atendido, o que se espera de um atendente? Que ele seja cuidadoso, que ele seja atencioso. Tá errado? Não tá. Agora, quando ele faz isso, o atendimento é mais rápido ou mais lento? Mais lento, obviamente. Você tá entendendo? Se eu vou treinar... Aí, olha, é onde a estratégia desdobra para execução. Se essa empresa diz que ia lá nos valores dela, eu vi muita gente comentar isso, e ainda escreve que o valor é cuidar, é cuidado, né? Se é isso, e se o treinamento é feito assim, a equipe tem que ser dimensionada considerando o tempo médio de atendimento. Ou às vezes o treinamento também, Paulo, pode estar obsoleto. Porque se de fato você pega como numa linha de produção e você aplica o mesmo treinamento... Mas vamos, eu sei, mas vamos levar em consideração que eu não sou contra, eu acho que a pessoa tem que sim ser simpática, tem que ser atenciosa, porque é um atendimento farmacêutico. Não é, com todo o respeito, mas não é borracharia, não é atendimento farmacêutico. A pessoa chega ali às vezes com a saúde fragilizada, a pessoa chega ali, vai levar produtos farmacêuticos que às vezes precisa de uma atenção e orientação. Uma venda de produto controlado, você sabe que tem que seguir uma norma burocrática, uma legislação que é um processo de venda mais lento, uma venda de farmácia popular, se tem PBM na venda, tudo isso torna mais lento. O que a literatura nos ensina? Que o tempo médio vai ser o gargalo da operação. Ou seja, se eu tenho uma parte da operação do dia a dia que leva um tempo X para ser concluída, eu tenho que levar em conta, se eu quero dar um atendimento de qualidade, eu tenho que levar em conta quais são os gargalos da operação. Qual que é o gargalo de uma operação de farmácia? Venda de controlado é um gargalo, venda de farmácia popular é um gargalo, né? São momentos em que o nível do atendimento é muito maior, né? O atendimento de talvez um idoso que quer conversar, que quer... Você tem que ter uma noção de quantos atendimentos você faz desse por dia, qual que é o tempo que desprende-se nesse atendimento, e aí você vai entender qual que é o volume de pessoas que você atende nesse planejamento, e aí você vai ter que, obviamente, se você quer dar qualidade, você vai ter que precificar isso e estimar uma equipe que seja realmente condizente com o tamanho do atendimento. E você vê vários relatos das pessoas de dizer, só tinha 2 atendendo, com um monte de gente dentro da farmácia. Só comum, tinha uma pessoa atendendo e outra indo para o caixa. É comum isso. E aí você traz um outro problema muito maior, muito mais... Então isso aí é uma questão de estruturação e dimensionamento da equipe, e a gente tem que olhar sempre isso como se fosse uma fábrica. O processo fabril, engenharia de processo. Quando você pega engenharia de processo e vai fazer isso, você vai identificar o gargalo, você sabe o gargalo vai limitar a entrega. Não adianta você fazer ação, levar 300 pessoas para dentro da farmácia, o gargalo vai limitar a entrega. Ou você adequa, então, um limite que você consegue chegar, ou você tem que resolver o problema do gargalo. Nesse caso, não tem o que você fazer. Se você tem uma venda de controlado, você tem que fazer uma orientação para o cliente, ela precisa ser feita. O farmacêutico, Enzo, quando vai vender um produto controlado, ele tem que fazer com atenção. Ele não pode errar a receita, ele é o responsável técnico. O BO cai na conta dele. Às vezes o cliente não sabe disso, né? E o cliente não tem como saber. Quem é que tem que garantir isso? É a empresa. Ela tem que entender que esse tipo de atendimento leva mais tempo, quantos clientes ela atende, e dimensionar a equipe para dar um atendimento. Ou ter alguma coisa ali no meio de campo, que se ela não vai fazer isso, que medie esse humor do paciente, do cliente que está ali. Então, isso tem que ser pensado. E o que dá para perceber? Que não está sendo pensado. E eu vejo como uma incoerência. Se você falar que cuida, você falar que dá um atendimento de qualidade, treinar a equipe para dar um atendimento de qualidade, mas no dimensionamento da equipe você não olha isso porque você está olhando para o custo. E aí você economiza o máximo. Você tem uma incoerência entre a estratégia e a execução nítida. E isso acontece em muitas farmácias. Você vai falar, Paulo, mas daí, se você for estruturar, a conta não fecha.
se você vai dar qualidade, você também não pode querer competir tudo em preço. As duas coisas não conversam. Ninguém ganha tudo. Se você vai dar agilidade, um atendimento mais ágil, obviamente você vai ter um custo mais baixo e aí você vai tentar competir no preço. Isso são o que no mundo dos negócios se chama de trade-off. Ou seja, as trocas que você tem que escolher. Ou eu tenho preço ou eu tenho qualidade. É óbvio que todo mundo sempre fala, não, tem que ter preço, tem que ter qualidade. Tem que ter... Você pega um carro de Fórmula 1, quando ele vai entrar na curva para fazer a tangente, ele entra rápido ou entra lento? Lento. Tem como você ter velocidade na curva ao mesmo tempo? Não tem. Força centrípeta. Não tem, o carro vai sair. Então é a mesma coisa. Então, se você... Eu não estou dizendo que... Eu só estou dizendo o seguinte, se existe uma estratégia consolidada para isso, ela tem que fazer isso. E aí tem um problema muito maior, porque em tempos de NR1, como a gente falou na edição anterior, tem um BO gigante aí, porque isso aí, para a equipe argumentar que está sobrecarregada e com estresse, dois palitos. Só o vídeo já é uma prova. O vídeo em si já é uma prova, porque cada pessoa reage de um jeito e aí dá pano pra manga. Então tem que dimensionar. E tem até um caso aí que eu queria compartilhar com a galera, bem rapidinho, da nossa viagem lá para Campo Grande, que o nosso querido diretor de comunidade, que vos fala aqui, ele estava falando com as pessoas, indo na prática, né? E a gente teve uma situação bem curiosa. Tivemos algumas, né? Teve gente, de fato, eu percebi isso na prática, Paulo. Bem lembrado, Enzo, é verdade. Pessoas que, de fato, eram abordadas pela minha pessoa e por todos os outros que estavam lá e eram super receptivos. Poxa, que legal, estou sendo abordado. Nossa, me conta um pouco mais. E tem pessoas que a gente abordava e eu falo assim, quanto que tá de pirona? Não tinha um bom dia, não tinha mas nada. Você já entendeu. E aí você, você já entendeu. Vamos ler. Então, a equipe tem que diferença. ser treinada para isso, Tem que ter um feeling muito bom. A equipe tem que ser treinada para isso. Teve um senhor que ele quase brigou com você, né? Teve um senhor né? que ele achou, inclusive, que a ação que a gente estava fazendo na loja era política. Ele achou que eu era prefeito e ele foi cobrar uma manutenção na rua que não foi feita porque o político tinha prometido. Você viu o que a equipe passa no balcão? Olha. Então, quando a galera comenta lá do que vivencia no balcão, cara, é real. É até pior muitas vezes. É real, tem que olhar. Aí a gente tem um outro problema sistêmico aí que impacta também, que é a quantidade de lojas que estão sendo abertas, agora supermercado abrindo, tudo isso compete por equipe. Agora, num contexto desse, que todo mundo reclama, que me parece que foi assim, reclamação geral de pessoas que trabalham, quem quer trabalhar? Aí, às vezes, você também tem uma equipe menor, porque não consegue contratar. Eu vi que a Raia, ela tem 3 mil e poucos pessoas vagas em aberto, então, assim, a galera está contratando, mas também tem dificuldade de contratar profissionais para essas funções. E olha que contrata sem experiência, para desenvolver o time. Então, assim, você também, às vezes, também tem uma escassez de profissional também, porque tem dificuldade de contratação, não consegue contratar e capacitar as pessoas na velocidade que está expandindo. Exato. Então, aí são 3 escolhas que tem que fazer. Se eu quero manter a qualidade e eu não consigo repor pessoas na velocidade que eu estou expandindo, eu tenho que rever a velocidade de expansão. Mas eu não vou rever porque eu tenho que entregar porque prometi para acionista. Onde que vai aparecer o gargalo? A resposta disso? Na operação. Nisso aí. Ou seja, para quem está ouvindo aqui, não é uma exclusividade da pequena farmácia ter a dificuldade para contratar, porque a gente vê todo mundo reclamando, mas aí a grande rede também tem dificuldade. Todo mundo tem, isso é geral. Então, eu visitei, não é só do pequeno. E esse problema vai acontecer quanto mais você vende. Eu fui visitar uma farmácia uma vez no interior de Minas Gerais, essa história é legal. E aí tinha um empresário lá, que ele tinha uma farmácia pequena, que estava vendendo muito pouco, e tinha um concorrente dele que vendia bastante. Eu fui no concorrente para ver o cara fazia promoção toda semana, o cara atraía cliente, tinha mix de produto, fazia um trabalho legal. E aí, quando fui lá, visitei, fui lá nesse outro empresário que tinha farmácia pequena, que não estava indo bem, e depois ele até acabou fechando. E perguntei para ele, qual você acha que é o seu diferencial? Tentando provocar ele a pensar que ele não tinha o que oferecer que realmente fizesse esse cliente descer uma quadra para poder comprar com ele. E ele falou assim, o meu atendimento é bom, porque todo mundo vem aqui e fala que eu atendo rápido e lá é demorado. Entendeu? Mas por que lá é rápido?
porque ele atende pouco cliente. A demanda Então, baixa. às vezes, o que parece uma qualidade de atendimento, na verdade, é só o efeito de uma baixa performance. Exatamente. Se ele começasse a vender muito, o mesmo problema que o cara tinha lá, ele ia começar a ter. Então, nesse caso, é melhor ter o problema e vender bastante do que não ter o problema e parecer que tem uma qualidade de atendimento porque vende pouco. Eu vejo muitas farmácias, às vezes, que vende pouco, achar que tem uma qualidade de atendimento porque consegue dar um atendimento mais personalizado porque tem pouco cliente para atender. Uma qualidade natural, Mas então. quando você tem um volume de venda, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Então é importante treinar e é de fato dimensionar a equipe para atender na proporção do volume de venda que tem. Tem que realmente estar preparado para isso. E às vezes não está dentro da estratégia e do destinamento do orçamento fazer isso. E nós não temos outras soluções, talvez ainda tão tecnológicas, para poder resolver esse problema. Isso que essas redes ainda têm 20% de 25%, 30% de penetração no digital. Imagina se esse 25%, 30% tivesse indo na farmácia comprar. Não daria conta Aí o na pau operação. tora, entendeu? Muito interessante. É só Muito isso. interessante. Só tudo isso, né? Só tudo isso.